Qual é a graça de um filme que começa com um ogro limpando a bunda com uma página de um conto de fadas? Se você assistiu o filme Shrek, então você sabe qual é a graça. A graça é justamente isso. Ele está revertendo toda aquela coisa dos contos de fadas e blá blá blá, que eram para ser fofinhos, bonitinhos, cheios de fadas e princesas. E aí o Shrek começa falando tudo aquilo. Ah, isso não passa de uma baboseira. E essa é apenas uma das graças do filme. O filme é muito legal, muito divertido. O filme vai atravessando gerações, mesmo que a animação tenha ficado um pouquinho antiga demais. Ainda assim, é muito legal. E legal também é ver como que evolui a amizade daqueles malucos. Uma amizade inesquecível. No início do filme, como é que acontece o encontro entre eles dois? Bom, tudo começa na vidinha do Shrek, que é pacata, que é tranquila e que ele adora assustar os aldeões e ser temido, né? E blá blá blá, tudo isso. Mas aí ele encontra o burro naquele momento onde ele salva, lembra? No início do filme, o burro tá sendo perseguido pelos guardas do Lord Farquaad. E durante a operação que recolhe aquelas criaturas de contos de fadas para serem enviadas bem pra longe, lembra aquela cena bem legal? A gente vê todo tipo de ser de contos de fadas, dos livros de contos de fadas, sendo presa. Tem o Pinóquio, tem os Três Porquinhos, tem as bruxas, e tá lá o burro. O burro que eu não sei se é de uma história que realmente existe, um conto de fadas que fala de um burro falante, ou se é algo que vem desse livro, isso eu não sei dizer. E daí tem aquela confusão, e em meio a ela o burro consegue escapar e foge pela floresta, tentando não ser capturado por aqueles cavaleiros de armadura que estão perseguindo o burro. Durante a fuga, o burro acaba encontrando o Shrek sem querer, lá no meio da floresta. E aí os guardas veem aquele monstro, aquele ogro, eles cercam o ogro, e aí ameaçam. Você está presa, criatura horrenda. Mas não conseguiram prender o Shrek, porque o Shrek faz todos eles ficarem morrendo de medo, e aí eles fogem, ficando lá apenas o burro, só o burro que consegue escapar dos perseguidores. Mas e aí, o que acontece? Pra onde o burro vai? O que ele vai fazer? Ele tenta se aproximar do Shrek, começa a conversar com ele, aí se apresenta e fala sem parar e acompanha o ogro enquanto ele tenta seguir o seu caminho. E o Shrek, por outro lado, deixa claro que não tá interessado em conversa nenhuma com o burro e pede pra ficar sozinho. Depois ele tenta assustar o burro, fazendo o primeiro urro. Faz o urro. Olha, é melhor não. É aniversário dos meus filhos e... Faz o urro. Que a gente vê acontecendo na sequência de filmes. Mesmo assim, o burro continua andando ao lado dele, perseguindo o Shrek, e durante o trajeto ele faz perguntas, conta histórias e tenta puxar assunto o tempo todo. Ele não cala a boca. Quando o Shrek finalmente chega ao pântano, acredita que a situação enfim terminou, que deu um pé na bunda do burro. O Shrek mostra que não tá nem aí pro burro e quer ficar sozinho. Ele aponta que aquele é o seu lar e que não quer visitas. O burro, porém, continua falando, observando tudo ao redor e enchendo o saco do Shrek. E quando a noite chega, mesmo que o Shrek não tenha deixado o burro entrar, ele tá lá e coisas acontecem. Pouco tempo depois, a tranquilidade do pântano do Shrek desaparece completamente quando aquelas várias criaturas entram. Aquelas criaturas dos contos de fadas entram na casa do Shrek e aí tentam colocar a menina morta em cima da mesa. Tem um lobo de gênero duvidoso. Essa parte é muito boa, uma das melhores piadas do segundo filme. E está lá na cama e aqueles ratinhos cegos tentam morder a orelha do Shrek achando que era queijo, entre muitas outras criaturas de contos de fadas. E aí tem toda aquela confusão onde o Shrek acaba, ele na verdade ele não quer ser nenhum herói, ele quer que todas aquelas criaturas saiam do seu pântano, e aí ele acaba sendo de certa maneira o herói dos contos de fadas. E aí o burro acaba seguindo o Shrek, e aí começa uma grande amizade, não porque eles querem ficar na boa, não, pelo menos o burro quer, mas é por causa da necessidade. Mas a grande questão é como que esses dois viraram grandes amigos, que no final de 4 filmes que tá pra chegar o 5º, né? Como que eles acabaram se tornando grandes amigos e essas figuras? A gente já chegou! Não! A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta Quanta imaturidade. O Shrek e o burro são a maior e mais difícil de se acreditar dupla de amigos que poderia ter existido. E você entende isso. E olha que eles não combinam em nada. Um é raivoso e sem paciência, e o outro é totalmente tagarela e sem noção alguma. Mas eles deram muito certo nas piadas. E se você tirar as piadas por 2 segundos, vai perceber que Shrek é um personagem profundamente deprimido. Não triste, deprimido mesmo. Tá bom, talvez um pouco triste.
O cara vivia isolado porque acreditava que ninguém poderia amar um ogro daquele jeito. Olha o nível disso. Claro que ele também gostava daquela sensação e tal, mas era solitário de um jeito ruim. Era só medo de ser julgado, de ser abandonado. O cara ficava no absoluto silêncio, comendo suas lesmas gigantes e olhos de criança. E aí aparece o burro, falando sem parar, invadindo o espaço, sendo um tagarela, irritando ele o tempo todo. E honestamente, o burro seria aquele tipo de pessoa insuportável na vida real. Mas todo tagarela encontra um ranzinza entre tantos ranzinzas que acaba sendo seu melhor amigo, seu parceiro, sua best. O burro é a primeira criatura do universo inteiro do Shrek que insiste em ficar. E ele insiste muito, mesmo sendo rejeitado várias vezes. E alguns poderiam dizer que isso é absurdamente triste quando você cresce. Porque quando a gente é criança, as cenas do burro parecem muito engraçadas e tudo aquilo que ele fala, mesmo tendo um terror de tristeza, acaba sendo engraçado pelo jeito que ele fala e que ele comunica. Mas um adulto que tá assistindo esse filme, acompanhando sua criança no cinema ou reassistindo depois de anos, percebe o drama que tá lá. Por isso o burro fala tanto, por isso ele força a intimidade, por isso ele tenta preencher o silêncio. E eu aposto que você conhece alguém que não consegue ficar parado sem preencher o silêncio. E se você não conhece ninguém... A amizade deles funciona porque um tem medo de proximidade e o outro tem medo da solidão. É literalmente um choque entre duas pessoas emocionalmente quebradas tentando aprender como existir perto uma da outra. E aí que você entende que aquela cena do "você acha que eu sou feio?" dói tanto. Era alguma coisa assim, não era? E aí você entende por que aquela cena acontece, porque o Shrek passa o filme inteiro acreditando que ser amado era impossível pra ele. Enquanto o burro passa o filme todo tentando provar o contrário. E qual a lição que a gente tira disso tudo? Que um ogro tem camadas!